Olá, meu nome é Marcelo Oi, meu nome é Júlia. e hoje nós estamos estudando aqui o livro Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 7, Pensando sobre Deus. Esse capítulo, a autora começa nos relembrando da história de Josias, que foi um rei judeu que já havia sido profetizado séculos atrás antes do seu nascimento. Ele assumiu o trono com apenas 8 anos de idade e começou a governar Judá ainda bem jovem. E desde o começo ele já era próximo de Deus, ele já seguia os passos de Davi. Porém, Israel, Judá já vinha de um tempo muito longo afastada de Deus, já com muita idolatria. Então praticamente havia se perdido a palavra. Porém, mesmo sem ter muito conhecimento, ele já buscava seguir os passos de Davi. Até que acontece um fato inesperado. Estão investigando uma ruína de um templo, acabam achando uma cópia das escrituras. E aí os sacerdotes pegam essa cópia das escrituras, levam até o rei, e ele pede para examiná-las, lerem. E quando ele tem conhecimento da palavra de Deus, ele fica muito angustiado e triste, porque ele vê que ele está muito afastado de Deus e todo o reino está muito afastado. Ele chega a rasgar suas vestes, que é um sinal de luto, né, profundo, uma tristeza profunda. E após esse descobrimento, né, após essa nova descoberta da palavra de Deus, desse manual de como agir, ele acaba tentando melhorar o reino, né, incentivar as pessoas do reino também a seguirem a Deus. O passado ou a história antecedente de Josias, né, não levou ele, então, a crer ou se aprofundar nas escrituras. Mas quando ele realmente foi tocado ali por aquele trecho das escrituras e também auxiliado ali pelo Espírito Santo, as escrituras acabaram iluminando sua mente para a verdade de Cristo, né, a verdade acerca da palavra de Deus. Então, realmente, ele foi totalmente levado e tocado pelo Espírito à obediência à palavra. Ele também se arrependeu dos atos reconheceu os atos que o povo fazia e também se arrependeu dos pecados, teve fé e creu em Deus totalmente e creu que Deus também ajudaria a ele e ajudaria ele a ter esse desejo de reformar a sua nação, né? Então, a partir daí, Josias começa a destruir os templos idólatras e começa realmente obedecer às palavras do Senhor e os mandamentos ali do nosso Deus. E isso é um incentivo também para nós, a autora traz aqui, que se do mesmo jeito que o Espírito Santo ajudou ali Josias a encontrar a palavra e também obedecê-la e deixar todos aqueles ídolos, nós também podemos confiar que Deus ele pode sim nos ajudar a identificar os ídolos do nosso coração e ele nos capacita todos os dias para destruí-los e vencê-los. Aqui a autora, com essa história, ela quer reforçar a própria importância das escrituras. O Espírito Santo, ele age nas nossas vidas, faz a gente buscar mais a Deus, tentar se parecer mais com Deus, conhecer mais a Deus, porém a escritura está lá para complementar isso. Sem a escritura é muito difícil a gente ter um conhecimento profundo de Deus, saber quem Deus é e como que a gente pode servir Ele cada vez mais e se parecer mais com Ele. Por isso a grande importância da escritura, esse é o grande objetivo da escritura, mostrar quem é Deus e como Ele age em nossas vidas e como a gente pode se parecer mais com Ele. E o próprio Espírito Santo está lá para nos ajudar a entender a Bíblia também. O Espírito Santo não só nos direciona a Deus, mas nos direciona às Escrituras também para que a gente possa entender melhor a Deus. E o Pai tem prazer nisso, né? O Pai, ele gosta que a gente cada vez conheça mais Ele, cada vez se pareça mais com Ele, cada vez entenda mais quem Ele é. Para isso que Ele deixou o Espírito Santo para nós e para isso que Ele deixou as Escrituras também. Exatamente. E aqui a autora destaca também sobre a graça de Deus na nossa mente, né? Então, Deus, graciosamente, ele vem e nos ajuda a entender mais sobre as suas escrituras. E a autora destaca duas coisas que a nossa mente, ela nos protege, né? Então, ela destaca que a nossa mente pode nos proteger da ignorância da vontade divina e também do engano da natureza divina. Então, quando a nossa mente entende o que realmente Deus quer, né, e entende que Deus quer a nossa adoração total, e não em ídolos, nós paramos de fabricar esses ídolos. E quando nós entendemos a natureza realmente de Deus, nós paramos de nos enganar com falsos ídolos. E isso nós só podemos ter através realmente das escrituras e da ajuda divina. Como destaca aqui a autora João 16:13, que fala que o Espírito da verdade, ele nos conduzirá, né, a toda a verdade. E essa falha no nosso coração, de às vezes não entender Deus, não compreender Deus, acaba levando a gente a criar um ídolo também. Mesmo que a gente esteja pensando em Deus, se a gente pensa em um Deus que não existe, um Deus que a gente criou na nossa mente, a gente está tendo um ídolo. A própria autora traz um trecho que eu gostaria de ler, que ela diz assim:
Se, por exemplo, imaginamos um Deus mais dócil, ou um Deus que pode ser manipulado conforme nossos caprichos, criamos um ídolo. Se imaginamos um Deus que funciona como uma máquina de vender refrigerante, sob o princípio de karma cristão, adoramos um falso Deus. Então é sobre isso. A palavra de Deus, ela está lá, o Espírito Santo está lá junto com nós para nos ajudar a entender quem Deus é, para que a gente possa adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que morreu na cruz por nós. Se a gente cria um falso Deus na nossa vida, se a gente imagina um Deus do jeito que ele não é, tenta usar Deus como se fosse um objeto, uma relação de barganha ali com Deus, a gente está criando um ídolo, porque esse não é o Deus que salvou a gente. Esse não é o Deus que deixou a Bíblia, que deixou o Espírito Santo, e que nos ama e que quer que a gente seja cada vez mais parecido com ele. É um Deus que a gente criou e a gente está querendo se parecer, na verdade, com o nosso ego, né? Com o que a gente acha que é melhor para nós. Exatamente. E então as ideias erradas sobre o caráter de Deus, elas vão gerar a idolatria. É isso que a autora traz bastante nesse capítulo. E ela ressalta aqui, novamente, que precisamos aprender quem de fato Deus é. E aí ela começa falando dos atributos realmente do próprio Senhor. Ele é aquele que não muda de nenhuma forma e ele é totalmente santo e misericordioso também. E depois ela vai listar vários atributos. E tais atributos que a gente só pode encontrar realmente na palavra de Deus. Então, a autora destaca também a importância de estarmos intimamente ligados também com a própria palavra de Deus. Sim, é até interessante, né? Porque é quase uma página inteira só destacando os atributos de Deus e logo em seguida o versículo de onde eles vêm, né? Logo em seguida ela também vai falar sobre a insensatez da idolatria. O que ela quer dizer com isso? Que além de pecaminosa, a idolatria também é insensata, é absurda, é algo burro. Ela usa até as palavras. O Antigo Testamento descreve com mordacidade a estupidez e a irracionalidade da idolatria. Ela até traz uma longa passagem aqui de Isaías, que é o próprio Isaías explicando como é algo vão, algo estúpido ter um ídolo. E o Antigo Testamento ressalta até de forma sarcástica, né, essa questão da idolatria. Aqui Isaías vai descrever que um carpinteiro, então ele usa aquele cedro, aquela madeira, para fazer várias coisas normais do seu dia a dia, como se aquecer com uma fogueira, assar um pão. E também parte daquela madeira pode ser usada também para esculpir um ídolo e depois ele vai se prostrar e adorar aquela imagem. E aí aqui ele ressalta que seria um Deus que não sabe, não entende, não sente nada e também não faria nada por aquela pessoa. Essa passagem fica em Isaías 44, 9 e do 13 ao 20. E é muito interessante, recomendo que vocês leiam, pois ela mostra muito bem como que é, como a gente falou, como é algo vão, uma idolatria é algo banal, é algo sem propósito, é algo vazio em si mesmo. E logo em seguida a autora ela vai relembrar que a gente, hoje em dia, né, na nossa realidade aqui, pensando mais no meio ocidental, a gente não tem mais essa questão de ídolo como uma imagem, né, criado de madeira, um deus objeto, mas a gente transforma partes da nossa vida também em ídolos, da mesma forma que o lenhador usava a madeira para se aquecer e logo em seguida transformava o que sobrou em ídolo, para cozinhar, para se alimentar e logo em seguida transformava em ídolo, a gente também faz as coisas do nosso cotidiano se tornarem ídolos. Nosso bem-estar ser algo mais importante do que Deus, o nosso sucesso financeiro, nossa saúde, se a gente transforma essas coisas, dá mais importância para elas do que Deus, se a gente substitui elas no nosso pensamento, no nosso modo de agir, pensando que elas são a fonte da nossa felicidade, a gente acaba tendo ídolos. Bom, e é exatamente isso que a autora traz agora, fazendo esse paralelo com nós, que não cultuamos imagens, mas temos esses ídolos guardados no nosso coração. Nós realmente desejamos encontrar uma forma de nos salvar e também de trazer satisfação para o nosso coração e até mesmo provar nossa retidão para nós mesmos ou para os outros, mas através de coisas que nós não colocamos os nomes, mas são sim ídolos no nosso coração. Nós precisamos sim aprender a deixar de lado esses deuses da nossa imaginação e entender que a nossa verdadeira felicidade só pode estar relacionada ao nosso Deus. Em seguida, a autora vai nos ajudar a identificar esses ídolos. Como que a gente identifica esses ídolos? Como que a gente pode fazer para saber se a gente tem realmente um falso Deus na nossa vida, se a gente segue um ídolo e não um Deus verdadeiro? E para isso ela vai retomar um pouco sobre a discussão da felicidade que a gente já teve em outros capítulos. E novamente ela traz essa questão do onde está a sua felicidade. Aí ela vai trazer vários exemplos. Se a sua felicidade está na sua saúde, está no seu sucesso financeiro, está na sua família, está em coisas que não são Deus, muito provavelmente essa coisa está tomando o lugar de Deus na sua vida, está se tornando um ídolo na sua vida. Pois Deus é a verdadeira fonte de felicidade.
É claro que não é errado ter alegria em bênçãos que Deus nos proporciona, como a gente já discutiu isso anteriormente, mas a fonte essencial da nossa felicidade, a base da nossa felicidade tem que ser Deus. Todo o resto pode estar ruim. Enquanto a gente tiver Deus no nosso coração, enquanto Deus for o foco da nossa vida, a gente vai estar feliz. Se alguma coisa tira a nossa felicidade, é porque essa coisa está sendo um ídolo na nossa vida. E a autora, ela conecta muito tanto o termo de adoração com a própria felicidade. Então, nós cremos que a felicidade, se nós cremos, né, que a felicidade está realmente no preenchimento das nossas expectativas ou só resulta em algum benefício para nós, então nós acabamos adorando algo que não é o próprio Deus. E nós devemos também estar atentos aos nossos pensamentos, né? Muitos deles não errados, como já foi falado aqui. Mas será que eles estão tomando mais tempo do nosso dia, da nossa vida, do que o próprio Senhor? A autora traz até aqui a ideia de prestar culto, mas nesse sentido de cultuar, de adorar mesmo, de pensar mais nessas coisas do que no próprio Deus. E isso daí acaba ofuscando a nossa paixão por Deus e levantando um ídolo em nosso coração. Eu acho que o grande propósito que a autora quis trazer com esse capítulo é nos mostrar que, independentemente do material, os ídolos são esculpidos na nossa mente humana. E a nossa mente pervertida acaba sempre criando deuses que podem ser manipulados pelas nossas ambições. Na grande maioria das vezes, os ídolos que nós temos, eles estão lá para preencher um vazio que a gente tem na nossa vida. Se a gente pensa muito em dinheiro, se a gente sente falta de dinheiro na nossa vida, pensa que o dinheiro vai se tornar algo muito importante na minha vida, eu não consigo viver sem dinheiro, isso acaba virando um ídolo, porque a nossa ambição está nisso. Se a gente tem um ídolo na nossa família, se a gente trata a nossa família acima de Deus, é porque a gente provavelmente leva a família tão importante na nossa vida que ela acaba tomando o lugar de Deus, acaba sendo muito mais importante do que Deus e que todas as outras coisas. Isso acaba deixando a gente angustiado, porque, como a gente já discutiu em capítulos passados, todas essas coisas têm fim, né? São findas, enquanto Deus é infinito. E somente Deus vai preencher esse vazio infinito que a gente tem na nossa vida. Lembrando novamente que toda vez então que a sua adoração ela se volta para algo ou alguém que não seja Deus, isso já é idolatria. Mesmo que seja uma coisa até boa em si mesmo, né? Aqui a autora traz exemplos como um cônjuge ou também uma vida de sucesso, mas tudo isso atrelado a uma vida que não prioriza o próprio Deus, acaba se findando na idolatria mesmo. Logo em seguida, a autora também vai falar que a idolatria gera o problema da desobediência a Deus. Ela até retoma aqui o exemplo de Eva, quando ela foi enganada pela serpente a consumir o fruto. Além do pecado da idolatria, de querer ser como Deus, de querer ter o mesmo conhecimento de Deus, a idolatria dela fez ela desobedecer uma ordem direta de Deus. A ordem de Deus era, não consuma o fruto. E quando a gente tem um ídolo, a gente acaba, da mesma forma que Eva desobedeceu a Deus, consumindo o fruto, sempre um ídolo na nossa vida vai fazer a gente pecar, vai fazer a gente desobedecer Deus de alguma forma. Se a gente tem um ídolo na questão financeira, a gente provavelmente vai desobedecer a Deus, sendo gananciosos, tentando passar outra pessoa para trás para conseguir uma promoção no trabalho, por exemplo. Todas essas coisas nos afastam cada vez mais de Deus. Além de ter um ídolo no nosso coração ocupando o lugar de Deus, esse ídolo faz a gente desobedecer a Deus e ficar cada vez mais afastado dele. E então Eva, ela realmente pensou, né, naquela proposta, desejou a felicidade que traria aquilo e então acabou desobedecendo a Deus. Mas a autora também ressalta que nós, isso, mesmo que o pecado e a idolatria sejam um engano em si mesmo, nós continuamos a ser responsáveis por nossos pecados. Então nós temos que assumir e entender quais são os ídolos do nosso coração e tratá-los realmente da raiz, né? Não somente tratá-los ali, superficialmente, mas entendermos a raiz do nosso pecado. Por exemplo, a autora aqui traz a questão da raiva. Então, quando eu sou criticado, o que eu penso, como que eu ajo. Mas eu não devo só parar de gritar ou me exceder com tal pessoa. Eu tenho que entender o porquê eu fico desse jeito, o porquê que eu penso assim, o porquê que isso me deixa tão fora do controle. Bom, aí agora para ajudar a gente ainda melhor a entender se o que nós temos na nossa vida é um ídolo ou não, se a gente tá levando isso acima de Deus ou não, a autora propõe uma série de perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, sondando o nosso coração, pra gente conseguir identificar se a gente tá tendo um pensamento saudável, um pensamento sadio, ou se a gente tá tendo um pensamento idólatra. A primeira pergunta que ela traz é: em que creio a respeito da fonte da verdadeira felicidade nessa circunstância? Se eu tô numa circunstância difícil, num momento complicado, ou mesmo no momento cotidiano,
Qual que é a verdadeira fonte da minha felicidade nessa circunstância? Eu tô pensando que o meu sucesso nessa área, nessa situação da minha vida, nessa circunstância, é mais importante do que Deus? Eu vou levar Deus acima disso? Ou independentemente do resultado, Deus é mais importante na minha vida? A segunda pergunta é exatamente em que creio a respeito de Deus nessa circunstância. Então, realmente, qual que é o caráter do Senhor? Será que eu creio que Ele não é bom o suficiente, que Ele não seja poderoso o suficiente para me proteger? Ou se Ele fosse bom, Ele me protegeria das críticas, das opiniões alheias? Enfim, qual que é o caráter de Deus? Em seguida, em que creio a respeito de mim mesmo, dos meus direitos, objetivos e desejos nessa circunstância? Aqui a autora está trazendo os exemplos do respeito no emprego, por exemplo. Tenho o direito de ser sempre respeitado? Eu não tenho a obrigação, às vezes, de ser cobrado por alguma coisa que eu fiz errado, sofrer injustiça. Eu tô imune a essas coisas? Eu sou melhor que as outras pessoas para estar livre de todas essas coisas? Aqui também a autora destaca como é importante a gente perceber, então, realmente a concepção bíblica do caráter de Deus. Porque quando a gente entende realmente quem Deus é de fato, nós conseguimos responder essas perguntas ou olhar para o próprio Deus de uma forma bem mais clara e deixar os nossos ídolos. A próxima pergunta seria, em quem eu confio, né? Em vez de confiar em Deus, será que eu tenho confiado em outros ídolos? Será que eu tenho deixado outras coisas no lugar de Deus, confiado em outras coisas no lugar de Deus e tenho pensado que Ele não me deixa passar por dificuldades ou me permite passar por essa dificuldade para o meu bem, mas sim porque Ele não é poderoso o suficiente ou porque eu devo confiar em algo em vez do próprio Senhor? Em seguida, ela traz o que me justifica. Em todas as situações da sua vida, o que é mais importante? A opinião das pessoas ao seu redor ou a opinião de Deus? Quem que vai justificar os seus atos e dizer o que você está fazendo é certo ou errado? São as pessoas, é o mundo ou é Deus que vai dizer se você está no caminho certo ou errado? E a última pergunta é quem me salva? Nesse caso aqui, ela coloca também essa questão do emprego e ela pressupõe que, então, a aprovação dos outros é muito mais importante e fala do seu valor do que a própria salvação. Ela precisa se salvar, ela mesma precisa se salvar. Sendo que a verdade é que a salvação vem do próprio Deus e ela é concedida de graça. Nós não precisamos fazer nada, nós não a merecemos e não podemos comprá-la, fazer alguma coisa para conquistá-la. É realmente graça divina. Sim. Em seguida, a própria autora recomenda que se você estiver dentro de algum pecado habitual, pecando constantemente em alguma área, veja essas perguntas novamente, faça cada uma com cuidado, com cautela, sondando seu coração, para você entender as raízes do seu pecado e poder trabalhar neles. E aqui a autora vai acabar, então, o capítulo ressaltando novamente o papel da nossa mente em nos guardar da idolatria. É um versículo que ela citou em todo o capítulo, 2 Coríntios 10, 5, falando sobre a destruição do raciocínio e de toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando realmente cativo, né? Levando os nossos pensamentos para a obediência de Cristo. Então, quando nós cultivamos em nossa mente a obediência do Senhor e voltamos para Ele, nós então podemos acabar com os ídolos e realmente nos voltar ao Senhor. E para finalizar, gostaria de terminar da mesma forma que a autora. Ela diz assim: assim como Josias destruiu os ídolos de sua época, pela fé você pode começar a arrancar e destruir as fantasias idólatras e tudo que lhe diz que você precisa ser algo além daquilo que Deus lhe deu em Cristo. Não há como fazê-lo com suas próprias forças. Somente com o poder do Espírito você poderá se aperfeiçoar na adoração inteiramente dedicada ao Deus vivo e destruir seus falsos deuses.